Depois a gente quer abrir para discussão com os presentes aqui, porque ainda que a gente trate de um tema que parece uma coisa um pouco complicada, a judicialização da política, esse é um tema, na verdade, que está muito presente na vida de todos os cidadãos, especialmente daqueles que muitas vezes dependem do poder público para conseguir a garantia de direitos, seja no acesso à saúde, mobilidade, educação, assistência social. Quando não consegue, é o tipo de questão que vai parar e se resolve na justiça e nem sempre isso surte um efeito. Quer dizer, a gente tem aqui em Araraquara, mesmo recentemente, uma série de decisões judiciais, por exemplo, que dizem respeito à compra de medicamentos de alto custo, né, que foi um tema tratado aqui na última sessão, por exemplo, pelo vereador Lapena, e a prefeitura muitas vezes também não consegue comprar. Por outro lado, a gente acompanha uma agenda nacional, por exemplo, no que diz respeito à reforma política, por exemplo, no que diz respeito a direitos civis para a população homossexual, alguns temas que seriam próprios de serem tratados pelo Poder Legislativo e que, pela pressão política e pela falta de interesse político, são assuntos que acabam saindo, na verdade, que acabam caindo na mão do Poder Judiciário, ou seja, é o Supremo Tribunal Federal quem acaba decidindo por questões que o Poder Legislativo deveria tratar. Enfim, eu acho que é um tema que ajuda a todo cidadão a ter esclarecimento e a ter também uma visão, acho que um pouco mais completa de como os poderes se organizam no Brasil e do como seria importante que esses poderes trabalhassem de uma forma equilibrada, mas que esse desequilíbrio é prejudicial a todos nós. Estão precisando se aprofundar no tema, procurar a verdade dos temas e principalmente fazer o que a Gabriela Palombo está fazendo aqui hoje, que provavelmente a maior parte do debate, né, o Gabriel, vai ser para a comunidade, para a população esclarecer. Então, desejo uma boa palestra a todos nós e uma boa noite, mais uma vez, parabéns, vereadora Gabriela Palombo. E desejar a todos nós uma boa palestra, que nós possamos aprender bastante, porque o tema é bastante atual e eu penso que nós poderemos usufruir bastante das nossas vidas. Muito obrigada, doutor André, pela disponibilidade do tempo. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Vereador Donizete, deputada Márcia, vereadora Gabriela, queria agradecer o convite feito para participar desse evento, debater um tema, ao meu ver, bastante importante. Para alguém como eu, que representa a Associação Juiz para a Democracia, ou simplesmente a JD, é sempre uma satisfação especial falar sobre um tema como esse. Porque nós somos constantemente chamados para debater vários temas, mas esse é um tema que me dá uma satisfação especial. Porque, para quem não conhece, a JD ela é formada há quase 20 anos por um grupo de juízes de São Paulo que se espalhou pelo Brasil rapidamente, cujo objeto de luta não são fins corporativos como grande parte das associações de juízes, que respeitamos, evidentemente, até alguns dos nossos membros fazem parte dessas associações, mas não é para isso que a JD existe. A JD tem como bandeira a luta pelos direitos. A efetivação pelos direitos, ela surgiu, aliás, nesse contexto, aquele pós-88, quando a gente tinha uma Constituição novinha em folha, e esse grupo de juízes se reuniu, quando eles estavam na faculdade, mas esse grupo de juízes se reuniu, dizendo que precisamos fazer alguma coisa, enquanto juízes, para tornar efetiva a Constituição. Portanto, a judicialização da política é um tema que faz parte do nosso dia a dia, das nossas discussões diárias. Agora, a satisfação também é maior ainda porque eu estou discutindo judicialização da política numa casa política por excelência, né? O parlamento, essa salão especial onde discussões políticas são realizadas no dia a dia. Então, para um juiz como eu, é bastante interessante estar aqui. Tenho duas observações iniciais. Primeiro, na minha exposição vou ser um pouquinho teórico, peço desculpas,
é um vício que eu tenho, mas na hora do debate talvez a gente consiga esclarecer algumas coisas mais práticas, embora também vá citar alguns casos aqui. Segunda observação é que eu vou falar de judicialização na política pensando no judiciário, até porque eu sou juiz, a minha vida profissional está no judiciário. Eu não vou falar de política e sistema de justiça, porque falar de sistema de justiça é falar algo mais amplo do que judiciário. O judiciário está no sistema de justiça, mas o sistema de justiça não é apenas o judiciário. É o Ministério Público, por exemplo, é a Defensoria Pública, é a advocacia, enquanto instituição essencial à justiça, e também o judiciário. Vou falar de algo mais restrito, que é o poder judiciário. Começo então com uma ressalva, para dizer e lembrar que, embora esse tema seja importante e fundamental, ao meu ver, a sua discussão é relativamente recente. É verdade que a existência de um poder do Estado chamado judiciário, enquanto função autônoma, enquanto função independente, não é tão recente assim. Na verdade, ela se fez presente, é bom sempre citar a história, no finalzinho do século XVIII, desde a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, que é um documento, essa Constituição é um documento que tem a preocupação central o controle sobre o governo, o controle sobre o Estado, o indivíduo protegido do Estado. E para isso pensaram os criadores da Constituição norte-americana, seria necessário dividir o poder em 3 funções, o executivo, o legislativo e o judiciário. No mesmo sentido, também um marco fundamental, também no final do século XVIII, foi a Revolução Francesa, de 1789. Dessa Revolução Francesa veio um documento clássico, para quem gosta das humanidades em geral, que é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. E nessa declaração havia o artigo 16, que dizia que toda sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação de poderes determinada, não tem Constituição. Ou seja, para os revolucionários franceses, a existência da separação de poderes e, portanto, a existência de um poder judiciário autônomo era um requisito essencial, era um valor universal, como coerentemente com a Revolução Francesa, ao menos para o que eles chamavam, o que eles consideravam de estados constitucionais. Só que, embora a separação de poderes seja algo antigo, a exceção, a consideração do judiciário enquanto um poder político relevante é algo recente. Por quê? Porque nesse finalzinho do século XVIII, né, início do século XIX, que é o período em que nasceu o que a gente conhece como Estado de Direito, né? O que é o Estado de Direito que a gente vive ouvindo falar? É aquele Estado em que todo mundo está submetido à lei, inclusive os governantes. Né? Esses dias, uma agência de notícias me perguntou, o presidente da Câmara dos Deputados pode ser processado, né? Porque ele disse que, em analogia com o presidente da República, não poderia sofrer investigação. Eu falei, não, está no Estado de Direito, todo mundo é igual perante a lei, portanto, o presidente da Câmara pode ser investigado e processado normalmente. Por quê? Porque estamos no Estado de Direito, todo mundo está submetido à lei. Mas quando esse Estado de Direito nasceu, como eu disse, no final do século XVIII, existia uma crença na chamada gestão científica da sociedade. A ciência deveria reger a sociedade. E nessa crença havia uma outra crença consequente a ela, de uma separação absolutamente estanque entre política e direito. Política era uma coisa, direito era outra. A política era a tarefa do poder executivo e do poder legislativo. O direito era a tarefa do poder judiciário. Por isso, se considerava o judiciário um poder politicamente neutro, cujos membros, na célebre palavra, na célebre frase de Montesquieu, que é o pai da teoria da separação de poderes, segundo Montesquieu,
os juízes eram apenas a boca da lei, nada mais do que isso. Napoleão Bonaparte também, quando fez o famoso Código Civil dele,